Graça e paz, irmãos. Estamos começando o nosso bate-papo missionário. Estamos aqui com a nossa querida missionária Aline, que está lá em Afuá. Estamos com o pastor Wembley e a nossa missionária maravilhosa, Rafaela Farias. Iniciando esse nosso bate-papo, que vai ser um momento muito legal, onde eles vão compartilhar algumas coisas com a gente. Só explicando já desde o início, esse bate-papo é gravado, não está sendo ao vivo, então os comentários não vão chegar para a gente agora, mas podem comentar. Se tiverem muitas perguntas, a gente faz outro bate-papo, mas esse bate-papo não é ao vivo, tá? É tudo gravado. Mas podem ir comentando aí também. E para dar início, eu vou pedir que o pastor Wembley esteja orando aí, para a gente poder começar já dando pontapé certo, né? Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos, te rendemos graças, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos vocacionou. Somos limitados, somos frágeis, somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou. E de uma forma secreta, o Senhor falou aos nossos corações, designando-nos uma missão, Pai, a qual estamos hoje atuando. A linha em Afuá, eu e a Rafa, na igreja local. Que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoar também a Luz, que também tem esse desejo missionário ardente no seu coração. Abençoa o Edu também. Abençoa todos, Pai, que estarão participando, aqueles que estarão também comentando e ouvindo e assistindo, Pai. Oramos agradecidos no teu santo nome, ó Jesus. Amém. 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 Eu queria pedir que vocês se apresentassem aí, caso alguém não conheça vocês. O que é complicado, é difícil disso acontecer. Mas eu vou deixar vocês livres para se apresentarem, dizer quem são vocês, onde, da cidade que vocês estão falando, né, Aline? E podem começar aí, quem é você, onde é que você está. O pastor e Rafa já podem também comentar o que vocês fizeram, né, como missionários, que vocês ainda fazem, mas de outro jeito já podem ir aí já se apresentando. Pode começar, Aline. Tá, eu vou começar. Graças a paz, irmãos. Aline, né, como vocês estão vendo, eu sou missionária radical, faço parte do projeto Radical Surdos. E eu estou aqui em Afuá, no Pará, tá? Para deixar bem claro, porque eu falo Afuá, onde é isso? Afuá, no Pará, é uma das ilhas do complexo de Marajó. Tem a ilha de Marajó, mas tem as demais ilhas, são cerca de 10 a 12 ilhas, eu não sei exatamente, mas uma delas é Afuá. E aí eu estou aqui, é um processo durante um ano, no período radical, né? Como todo outro projeto radical, um jovem de 18 a 39 anos, ele se dedica de um período de um ano a 2 anos para estar no campo missionário, tendo essa experiência, né? Essa experiência extraordinária e maravilhosa que somente Deus pode nos dar de estar pregando o Evangelho. Vou deixar para a Rafaela falar primeiro. Eu sou Rafaela. Atualmente estamos atuando na Igreja Batista da Comunhão, dando uma forcinha lá na Igreja Batista do Bebedouro também, mas nossa raiz é missionária. Deus nos vocacionou, nos chamou. Quando eu tinha 17 anos eu entendi minha vocação, aos 19 fui para o seminário, né? De lá para cá passamos por alguns lugares, mas eu gostaria de, a princípio, mencionar o primeiro deles, onde eu atuei antes de conhecer o Wembley, que foi lá em Olinda, numa comunidade chamada Vila Esperança. E foi o meu primeiro campo missionário assim de atuação. De lá para cá nós passamos por outros projetos também que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A propósito, o pastor, naquela ocasião, era o pastor Auri, ainda hoje, né? Uhum. Pastor Auri, a esposa dele, Janiele, e eles foram, assim, peças fundamentais também desse processo lá na Vila Esperança. Meu nome é Wembley, tenho 33 anos, farei 34, dia 26 de junho, no dia do missionário batista. Então, é um privilégio poder completar, né, fazer mais um ano de vida num dia tão importante. A minha vocação, eu a compreendi no ato da minha vocação, no ato da minha conversão. Quando eu me converti, eu já
entendi a necessidade de propagar o evangelho para todas as pessoas, amigos, familiares, enfim. Só que tudo muito ainda turvo, não tinha muita clareza. Então, ao longo, Deus foi nos guiando e, para a misericórdia de Deus, hoje nós estamos, por causa da misericórdia de Deus, hoje estamos atuando na igreja local, como a Rafa falou, Igreja Batista da Comunhão, interinamente na Igreja Batista de Bebedouro. Estamos ajudando ali na vice-presidência da Convenção Batista aqui do estado de Alagoas, dando aula no seminário, e tudo isso é graça, é misericórdia, não vejo mérito humano algum. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, é pela graça, é pela misericórdia. Amém. E já aproveitando que vocês puxaram aí o gancho de como foram chamados, né, de como entenderam o chamado, acho que a Aline não chegou a comentar sobre isso. Então, Aline, conta aí pra gente um pouquinho de como foi que você, quando e como foi que você entendeu que Jesus, que Deus, né, tinha lhe vocacionado para o chamado missionário, e enfim, como foi aí essa história. Eu digo que é uma história longa, mas eu vou tentar resumir aqui, para não ficar tão longo aqui também. Eu fui criada, assim, no lar evangélico, né, todo aquele âmbito, mas ao mesmo tempo eu tinha esses momentos que, meio Nicodemos da vida, eu sabia de tudo, mas ao mesmo tempo sabia de nada. E aí, aos 18 anos, quando eu senti mesmo a real vontade de dizer, não, essa não é a vida que eu quero, eu senti o desejo e eu sabia que eu poderia fazer muito mais pregando o evangelho. E aí, só que vem os dilemas da juventude, né? Ser profissional, ser bem-sucedida e outros demais dilemas que a gente enfrenta, relacionamentos entre outras coisas. Aí, foi, entre outras coisas, mas no período de 2020, ali já, no começo de 2020, aí vem o Wembley, eu tive uma conversa com o Wembley, foi acho, o primeiro gabinete pastoral que eu participei, ao ponto de estar aqui uma conversa bem sincera, e conversando com ele, explicando toda a minha vida, tudo que eu queria e tudo que eu fazia, e muitas vezes rejeitava. E ele chegou para mim, você gosta de cuidar de pessoas, você já falou isso, mas você já pensou que você é vocacionada? E aí deu aquele suspense, né? Tá. Aí ele ore e veja o que é que Deus quer da sua vida. E aí foi o processo, né? 2020 foi um ano que, acho que para todos, foi um ano que, assim, foi muito confuso. A gente fala que Deus rasgou as agendas, né? Foi um ano que também Deus falou muito aos nossos corações e principalmente ao meu. E aí eu comecei todo o processo, né? Eu disse que eu não queria mais fazer o que eu queria fazer. Eu sou formada em nutrição. E eu disse, agora, talvez a minha profissão eu não queira utilizar, mas eu quero fazer outra coisa que me traz alegria e não tem prazer maior para minha vida do que estar cooperando com o reino. Aí eu disse, não, peraí, vou me inscrever nos projetos radicais. E aí eu procurava todos os radicais possíveis e sempre fugindo de um radical tão específico que era o radical surdos. Eu já trabalhava com a Libras desde os 9 anos de idade. E aí eu estava já pronta para ir para o Radical Sertão. Só que aí Deus, eu digo que ele não rasgou minha agenda, eles vão voltar. E aí veio o processo de, em menos de 2 dias, já chorando, ligando para o Wembley, o que está acontecendo? E ele disse, Deus abrindo porta. E aí fui e entrei no processo do Radical Surdos, ainda atrasada no processo, mas estou aqui. E durante 1 mês e meio, quando rompeu o ano, já estava em Afuá. Então, esse foi o processo de vocação. Foi um processo bem, assim, engraçado, mas um processo que Deus, no mesmo tempo que foi um pouco demorado, que até mesmo quando eu falei com meus pais, eles chegaram e disseram, eu já esperava isso. Só você estava demorando demais.
E aí, mas esse processo onde eu estava foi um processo também de aprendizado e maturidade para utilizar aqui no campo. Então, esse foi um pouco do processo do meu chamado. E ainda, quando eu estou aqui, né, vendo o que eu tinha falado com o Emblem sobre na reunião, né, ó, eu gosto de cuidar de pessoas. E quando eu vejo e sinto que eu estou cuidando de pessoas aqui, para mim é um prazer, uma alegria enorme. E isso inunda o meu coração de forma que eu fico muito feliz de estar no centro da vontade de Deus. Amém, é muito bom ouvir essa história mais uma vez. Eu sempre escuto e fico muito feliz e é difícil até segurar o choro, mas eu vou conseguir. E é engraçado, é muito bom, inclusive eu vi isso, o pastor comentou rapidinho que vai fazer 34 anos no dia 26. Nós estamos gravando esse vídeo e ele vai ser lançado no dia 26, que hoje é o dia do missionário batista, dia 26 de junho. E é muito bom ouvir uma história tão assim, que Deus falou tão forte, né, o coração de Aline sobre cuidar de pessoas nesse dia tão legal, assim, que a gente pode lembrar disso. Rafa comentou bem rapidinho a idade que ela sentiu o chamado, mas você não aprofundou como foi isso. Conta, tipo, o que você sentiu, onde você estava, tudo mais. Expliquei melhor isso daí. Rapaz, senta que lá vem história. Não, eu vou resumir, eu prometo. Bom, eu tinha 17 anos e eu sempre fui muito envolvida com as minhas atividades na igreja. Cresci num lar cristão, e então gostava de fazer muitas coisas. Não quer dizer que eu sabia fazer muitas coisas, mas eu gostava de estar sempre inserida ali nos trabalhos, enfim. E quando eu completei 17 anos, minhas amigas começaram a passar na faculdade, fazer os seus cursos, e eu fui fazendo vestibular e reprovada em todas, em todos os vestibulares da vida. Digo, meu Deus do céu, não serve para nada. Mas Deus foi ministrando ao meu coração nesse período, e todas as vezes que tinham cultos missionários, e sim. E então eu fui percebendo que Deus queria algo diferente comigo. Foi quando eu participei de um congresso missionário em Recife, e durante a mensagem do pastor, né, ele fez o apelo missionário, e naquela noite Deus falou poderosamente comigo, sendo que eu tinha muitas dúvidas, porque eu tinha outros planos para mim, né? Só abrindo parênteses, né? Esse pastor que pregou foi o pastor Fernando Brandão, atual executivo da Junta de Missões Nacionais. Foi num congresso lá em Recife, no seminário, e ele pregando, ele fez o apelo, e enquanto ele estava pregando, eu chorava, e na minha cabeça vinham muitas dúvidas, mas meu Deus, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero isso, eu quero aquilo, queria mil e uma coisas, sabe? E eu tinha muita dúvida se era realmente aquilo que Deus queria para a minha vida. E aí eu orei naquele momento e disse, Senhor, se essa for a tua vontade para mim, me mostra de uma maneira que eu não tenha dúvidas. E aí aconteceu o eis que te digo, por incrível que pareça. Levantou um pastor lá que eu nunca vi na vida, que eu não sabia o nome, né? Ele veio e ele falou comigo, disse mais ou menos assim, eu não lembro exatamente o que ele disse. Ele disse, olha, minha filha, é confirmação, né? É isso que eu tenho para você mesmo. A caminhada vai ser difícil, mas não olhe para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, que Deus vai te abençoar muito. Vá firme na sua jornada. E aí foi embora e nunca mais eu vi esse pastor. Não era um anjo, não. Ele era daqui da terra mesmo, viu? Ele era pastor. E aí, Mais direto impossível, né? É impossível. E aí eu fui lá na frente, me entreguei completamente assim para Deus, coloquei diante do Senhor todos os meus sonhos, todos os meus planos, e eu disse para Deus que não queria mais as coisas que eu queria aquilo que Ele queria para a minha vida. E a partir daí eu comecei a trilhar uma trajetória de alguém que estava se preparando para ir para o campo missionário, para onde eu não sabia, como também não sabia, mas eu só disse assim, eu vou, né? Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus foi levantando pessoas, né, que me direcionaram. A princípio eu pensei em ir para Cristolândia, em ser radical, né? Mas Deus me direcionou para o seminário em Recife,
né? Abriu portas, levantou pessoas para pagar o meu seminário que eu nem conhecia, nem sabia quem era. E nesse tempo que eu passei de curso lá, 3 anos no SEC, tive a oportunidade de vivenciar muitas experiências missionárias, de me preparar, né, para poder dar o meu melhor para o Senhor, né? E não me arrependo de ter dito sim para o chamado de Deus. Porque tudo aquilo que estava no meu coração, que era desejo que eu tinha, Deus abençoou conforme a vontade dele e o tempo dele, né? Até só um detalhe que é interessante, que eu, como não consegui passar em nenhum vestibular na época, eu fiquei muito frustrada, né? Muito triste. E aí eu vi de algumas pessoas dizerem assim, quando eu falei, eu vou para o seminário. Aí algumas pessoas disseram assim, ela vai para o seminário porque ela não conseguiu passar em faculdade nenhuma, não conseguiu fazer nada da vida. Aí ele me desconcentrou. Tá, desculpa. E aí eu fui. Meu Deus, eu me perdi completamente. Você falou da questão das pessoas que falaram que ela está indo para o seminário porque... Sim, porque não consegue passar em nada, né? E aí eu fui, terminei o meu curso no seminário, fui aluna laureada, glória a Deus, né, por isso. E no final do curso, né, Deus me deu o grande privilégio de passar em algumas faculdades e em uma universidade nos cursos que eu queria, que nem eu mesmo sabia o que eu queria, optei por 3 opções de curso em lugares diferentes, fiz tudinho e acabei passando. E Deus me deu a oportunidade de escolher o que eu ia fazer da vida depois do seminário. Então, tudo tem um tempo certo, né? Deus primeiro queria para mim o seminário e depois um outro tipo de preparo, que também é para servir a ele. O interessante do que a Rafa está dizendo, que hoje a gente olha para trás e a gente percebe, não era a Rafaela que estava sendo reprovada, era Deus que não queria que ela fosse. Porque quando ela fez o Enem, assim quando terminou o seminário, eu lembro como hoje, ela escolheu psicologia, pedagogia e serviço social. Com a nota do Enem, ela conseguiu a aprovação em 3 universidades, incluindo a Universidade Federal, né? Então, ela pôde escolher, né? Ou psicologia, ou pedagogia, ou serviço social. Então, assim, Deus não queria que ela fosse aprovada naquele período com 18 anos, porque queria enviá-la ao seminário para que, após o seminário, ela pudesse cursar uma outra faculdade e, assim, também servir a Deus com essa outra faculdade. E é isso. Agora Não tinha nem que botasse a Rafaela na faculdade. Pegando o gancho, né? Aproveitando. Por favor. Eu entendo, sabe, gente, o processo muito claro na minha vida para o envio ao campo missionário. Primeiro, eu tive que ter um encontro com Jesus. Paulo, ele conhecia muito da lei. Paulo, ele era fariseu. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, conhecia seguidor da igreja. Ele não conhecia Cristo. E aí ele primeiro teve um encontro com Jesus, ele primeiro foi transformado de dentro para fora, aquele novo nascimento que Jesus propõe a Nicodemos. Então, a primeira coisa que Deus fez comigo foi me resgatar do império das trevas, né? Alguns devem saber, outros não. A minha juventude, a minha infância e juventude foi um período bem tenso por causa do uso de drogas, enfim, coisas assim terríveis que eu nem gosto de mencioná-las. Após esse encontro com Jesus, eu comecei a servir a igreja local. Eu não entendo um vocacionado que não serve à igreja local. Eu não entendo um vocacionado que não se submete ao seu pastor, que não se submete à sua liderança. Para mim, o maior sinal de um vocacionado, para além de Deus falar o coração dele, porque é com ele Deus, tá? É o serviço na igreja local, é a submissão à liderança, é a submissão ao pastor, à igreja, à assembleia, é ele estar inserido no corpo de Cristo. E foi isso que Deus fez. Deus me empurrou para dentro de uma igreja para eu servir. Após a conversão, após esse convívio no contexto corpo de Cristo, eu fui sendo tratado pelos meus líderes, né? Inúmeros pecados, inúmeras deficiências que eu precisava tratá-las antes de ir ao campo missionário. Tá. E nesse processo de estar atuando na igreja local, Deus foi falando secretamente ao meu coração.
dizendo, olha, eu tenho uma proposta que a princípio eu entendi na conversão, mas tudo muito, não tinha muita clareza, né? Então Deus foi trabalhando com processos na minha vida, né? Me moldando até hoje, até a estatura de varão perfeito, até a volta de Cristo, ele vai me moldar. Então ele falou secretamente ao meu coração, olha, eu tenho uma obra para você. Só que Deus não iria me enviar de qualquer jeito. Aí veio a proposta de Deus me enviar para alguns líderes, para alguns pastores, para que eles pudessem cuidar de mim. E lembro-me como hoje, no dia 22 de setembro de 2010, eu trabalhava numa empresa na Volkswagen, tinha um outro relacionamento, não era com a Rafa, era noivo com a outra pessoa, e daí eu entendi minha vocação, Deus falou meu coração, e aí eu tive que acabar com o noivado, tive que pedir as contas da empresa e fui atuar no meu primeiro campo missionário em Tacaimbó, Agreste Pernambucano, de 2010 a 2012. Só que eu achava que Deus estava me enviando para aquele local para que eu pudesse ser o missionário de Deus, sabe? O vocacionado, aquela pessoa especial, que nada. Deus foi me moldar, Deus foi me tratar, Deus foi trabalhar, sabe, em mim. Paulo, quando se converteu, ele ficou um período com os apóstolos, aprendendo com os apóstolos. Então, Deus me levou para Tacaimbó, colocou o pastor Wagner, a missionária Cida e toda a sua família para que eles cuidassem de mim. E foram, assim, 2 anos e meio que Deus mais me moeu, que Deus tratou soberba, vaidade, prepotência, inúmeros pecados que estavam escondidos no meu coração. E diante de tudo isso, ele também estava matando, eu vou usar essa expressão, ele estava matando os meus sonhos, matando meus objetivos, meus ideais, para que ele pudesse cumprir em mim os sonhos, objetivos e ideais dele. Sendo assim, 2012, meados de 2012, junho, a Igreja Batista da Capunga foi fazer uma viagem missionária lá nesse campo em Itacaimbó, e alguém contou a minha história. O pastor Neu era um jovem que usou drogas, que aceitou a Cristo como Salvador ainda na juventude, foi resgatado, atuou na igreja local, hoje está aqui há 2 anos e meio, e ele deseja muito fazer seminário. E o pastor Ney foi disse, não, a nossa igreja, a Igreja Batista da Capunga, vai sustentar você ao longo do seminário. Então, ali foi minha jornada inicial no campo missionário, quando eu conheci a Rafaela. Ela louva muito a Deus por ter me conhecido, né? Um privilégio muito grande da parte dela. Não, eu louvo a Deus pela mulher que Deus me apresentou no seminário. E de lá para cá, a gente já vai fazer o quê? 11 anos que eu atuo, que nós atuamos no campo missionário de forma integral. De forma integral. De 2011, 2010, 22 de setembro de 2010, até 2011, hoje, dia 26 de junho, né? O dia que o vídeo vai ser postado, nós estamos atuando no campo missionário e pretendemos assim continuar. A gente vai ter aí outras perguntas, a gente vai citar algumas experiências que nós vivemos ao longo desse período de 11 anos. Pouquinho, mas valeu a pena. Foi bom que o pastor já puxou o gancho, e uma frase que eu escutei bastante durante o tempo é que Deus não fala só com o vocacionado, né? Ele fala com as pessoas que estão em volta, ele fala com o pastor, ele vai confirmando aquele chamado através das pessoas que estão à nossa volta. E é muito importante deixar isso claro, né? Que ele não falou só comigo um dia, não falou só com a Aline, não falou só com o Rafa, só com o pastor Wembley, mas foi confirmando através das pessoas. E o pastor já foi comentando aí um pouco da caminhada dele, mas eu queria que vocês comentassem como é que tem, Aline, como é que tem sido, né? Estar aí integralmente no campo missionário, longe da sua casa, longe dos seus amigos, da sua família, longe da sua cidade. E pastor e Rafa também, como é que foi esse tempo que vocês tiveram? Que vocês contassem um pouquinho aí. Aí vocês se dividem quem vai falar primeiro. A Aline deu a palavra. Eu ia dizer para a Aline falar, porque ela falou faz tempo que ela tá calada. Gasta a voz, mulher. Tá bem, quiseram que eu falasse, né? Então vamos lá. Como é que tem sido aqui? Atualmente eu tô vai fazer 6 meses. 6 meses aqui, né? O período. E aí, como o Embley falou, na experiência dele, também tem sido minha experiência. Ao ponto que eu saía de Maceió e disse, eu sei tudo, menino. Sou craque nisso.
iludida, né? Porque chegando aqui eu preciso e Deus tem moldado, tirado aquelas pecinhas ruins, assim, lapidado, para que eu pudesse tendo a maturidade e aprendendo com ele, principalmente a depender dele. Então, para falar de experiência, para falar de como é que tem sido aqui, saudades muito da minha igreja, sim, estou com saudades de vocês. Era algo que até o Emily comentou também, uma das coisas que eu até falo para os vocacionados, né? Que, ô, bem, também tô com saudade de você. Uma participação especial. E aí, uma das coisas é a participação do vocacionado na sua igreja local. Isso eu acho extremamente importante, porque não adianta você dizer, eu vou viajar pelas nações e não servir a tua igreja, não ver a necessidade que a tua igreja precisa, que o bairro da tua igreja precisa. Eu acho isso extremamente importante, até mesmo para um processo de crescimento, para você vir para cá. Por quê? Porque se eu não tivesse esse processo de aprendizado na igreja, muitas das coisas que eu passaria aqui, eu não estaria meio que me fortalecendo, vencendo, por conta que eu tive essa experiência antes e agora eu sei como lidar, entendido? Então, assim, a experiência aqui tem sido muito forte, porque é algo que eu já tinha pedido a Deus. Deus, eu quero uma experiência extraordinária. É um momento onde você tem que fazer o que você para fazer, o que você tiver para fazer para a minha vida e fazer para a vida das outras pessoas, para que elas possam ser impactadas também através da minha vida. E aí, aqui a gente tem muito a questão de religiosidade muito grande aqui. Aqui é uma batalha espiritual enorme, aqui é uma guerra, eu digo que é uma guerra que a gente, a cada dia, se a gente não ficar em pé, é algo que a gente se esmorece, fica desanimado, mas graças a Deus, a experiência aqui tem sido depender totalmente dele. Entender que ao invés de vir a Aline, né, ou qualquer outro missionário pensando, eu sei fazer tudo, peraí, não, você não é independente assim. Eu preciso que moldar você para que você entenda que o meu poder é que faz com que a minha obra seja completa. Então, a experiência tem sido essa, depender dele durante esse período que eu estou há 6 meses, ainda tenho mais 6 meses para completar. E até falo, né? Eu comento com algumas pessoas que durante 6 meses eu digo que eu aprendi muita coisa e eu poderia voltar para casa. Mas eu entendo tanto meu chamado e minha vocação, que veio despertando ainda mais aqui no campo, que eu digo que é necessário eu ter obediência e fidelidade a ele. Que eu digo que é moedas, né? Duas faces da mesma moeda. Então, por isso, dar continuidade, saber que ele está me moldando daqui a alguns meses e principalmente que vidas serão tocadas através de mim, talvez numa forma não direta, olha, evangelizando, mas de uma forma indiretamente, mas plantando no coração de pessoas que estão, assim, cegas no seu próprio mundo, né? Como Paulo fala em Coríntios. Então, assim, tem sido algo extraordinário. Eu pedi a ele e ele somente tem abençoado durante esse período que eu estou. Rapaz, as nossas histórias acabam que se misturando, né? Mas quando eu cheguei no seminário, eu tive a oportunidade de, porque toda menina que morava no SEC tinha que estagiar em uma igreja. Eu tive a oportunidade de estagiar numa igreja em Rio Doce, que é um bairro de Olinda também. E de lá dessa igreja de Rio Doce, eu trabalhava com crianças, eu pude conhecer a Vila Esperança, que é uma comunidade bem carente lá em Olinda, né, nos Butrins. E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer naquele lugar, né? É uma comunidade, assim,
um tanto quanto violenta também, né? Mas eu cheguei lá, a igreja não era igreja, era uma creche, era a creche local. E todo domingo a igreja era montada e quando terminava o culto a igreja era desmontada, porque a gente levava púlpito, levava tapete, levava os instrumentos, as cadeiras, arrumava tudo direitinho, fazia o culto, depois tinha que recolher tudo, porque no outro dia a igreja ia voltar a ser a creche do bairro. Né? E assim, Deus foi me orientando e me mostrando algumas coisas que eu poderia fazer naquele lugar. E foi interessante porque foram chegando meninas na comunidade, na igreja, meninas juniores, 9, 10, 11, 12. A mais velha tinha 13 anos. Né? Eu falei, mas o que é que eu vou fazer com essas meninas? E aí eu juntei todas elas que estavam lá. A gente começou um projeto de discipulado e eu notei que a gente precisava fazer mais do que isso. E aí a gente começou um grupo de coreografia, despretensioso, assim, sabe? Vamos ensaiar umas músicas para a gente fazer coreografia. E aí era uma maneira de atraí-las e trazê-las, né, para a igreja, para o nosso contexto, E aí eu aproveitava aquele momento para discipular aquelas meninas. Muitas delas eram filhas de traficantes, né? A rotina na comunidade é muito diferente do que da nossa rotina normal, porque eles passam praticamente a noite toda acordado, com o som ligado, rola assim, muita coisa errada, e durante a manhã, o período da manhã, eles estão dormindo. Então, você chega numa comunidade de manhã, está todo mundo, porta fechada, dormindo. Então, eu chegava lá no período da tarde, ficava com elas, passava um período com elas. Então, assim, elas foram meu primeiro campo missionário, a minha primeira atuação direta, né? E a partir delas, a gente começou, eu trouxe algumas pessoas do seminário para me ajudar também. E aí começou um projeto Gol, ajudar. Já existia um projeto Gol, que era um projeto de futebol, outros meninos foram ajudar também. Levei algumas meninas que moravam comigo no SEC para me ajudar. Levou o futuro esposo dela. Conheci a benção nesse período. Levei a bênção comigo, né? Vamos lá conhecer a comunidade, né? E juntos nós depois demos continuidade, né? Fomos tocando lá o trabalho junto com o pastor Auri, que é ainda o pastor daquele local, daquela igreja. As pessoas, sabe, Lucy, romantizam muito a vocação, o chamado ministerial. Ao longo da nossa trajetória de vida, nós vamos acolhendo alguns sonhos pessoais, tá? A própria sociedade, a família, os amigos, o contexto que nós vivemos nos cobra uma formação, nos cobra um bom emprego, um concurso, sei lá, nos cobra inúmeras coisas. E, de repente, quando você entende que você é vocacionado e você agora precisa abrir mão de absolutamente tudo que você veio construindo ao longo da sua trajetória, não há nada de romântico nisso. É claro que o reino de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente deixou para trás. O doutor Humberto Chagas, ortopedista, se não me falha a memória, ele foi ortopedista de um grande clube no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tinha uma clínica também particular. Ele hoje é missionário de missões mundiais na África. Ele toma conta do projeto Fábrica da Esperança. Ele, no seu testemunho, no testemunho dele, diz o seguinte: olha, eu não deixei tudo. Eu abracei o meu tudo é o reino, meu tudo é Jesus. Ótimo, ele hoje está nessa maturidade, mas quando a gente entende a chamada, a gente não tem essa maturidade, a gente acha que está largando, a gente acha que está perdendo, mas de fato o reino de Deus é perder mesmo, é abdicar dos nossos sonhos. Então as pessoas romantizam muito. Então, quer falar? Não, só ia complementar, porque quando a gente fala desse romantismo, nós geralmente pensamos mesmo, vai ser mil maravilhas, eu não vou sentir necessidade de nada, não vou sentir saudade de ninguém, só eu e Jesus. E é muito gostoso, sim. É muito prazeroso, sim, obedecer a Deus. Mas nós continuamos sendo carne, seres humanos, né? E, em particular, no começo, quando eu
tive que deixar minha família, ir para um lugar desconhecido. Eu sou do interior de Pernambuco, somente do Uno, uma cidade pequena. Minha matutinha! Eu fui para Recife, então era Foi para a cidade grande. perdi tanto. Foi andar de metrô. Me perdi. Então era um lugar totalmente alheio para mim e me gerava uma grande insegurança, um medo. Às vezes eu botava assim a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? E dava saudade da minha casa, da minha família, da igreja, chorava, mas levantava a cabeça e dava a volta por cima, para que Deus pudesse conduzir, porque fácil não é não, né, gente? Mas é muito bom, no final é bom. Paulo, ele em vários momentos, ele vai dizer, olha, o meu sofrimento, as coisas ruins que estão me acontecendo, ou que já me aconteceram, tem contribuído, tem cooperado para o progresso do reino de Deus. Então, tem a questão da realização plena no reino de Deus, obviamente que tem, mas logo no início há uma renúncia instantânea de tudo, né? E a gente começa a perceber que a nossa vida começou ali, uma vida de renúncia, porque você vai morrendo, você vai matando seus próprios desejos, suas próprias vontades, você vai engolindo o sapo, você vai fazendo de tolo para ganhar o sábio, enfim, aí você vai mortificando. Para vocês terem um pouquinho de ideia, 2010, quando eu saí de casa, eu saí de casa com 16 anos, né? Já tinha passado aí um bom tempo que eu não convivia com os meus pais. Mas quando eu fui para o campo missionário, eu saí de casa com outra perspectiva, agora com a proposta de viver no reino de Deus. Eu falei com a minha mãe, falei de forma presencial, né? Eu liguei, eu tive contato com ela, mas eu só vi minha mãe em 2 anos e meio, uma vez só. Então, em 2 anos e meio, eu só tive contato com a minha mãe de forma pessoal, uma vez só. Então, eu cheguei a enterrar alguns familiares estando no campo missionário. Então, eu só fui para o enterro e depois voltei para o campo. A Aline passou por isso, não teve nem oportunidade de voltar para casa. A sua vovó faleceu, ela estando no campo. Então, assim, eu não quero aqui ser advogado ou colocar terra na sua vocação. Eu quero simplesmente esclarecer e dizer para você que vocação é renúncia. Não é brincadeira, sabe? Então, se você não se submete na igreja local, se você não se envolve na igreja local, nem inventa, vai fazer outra coisa, vai fazer faculdade, vai estudar. Agora, se você realmente é vocacionado, largue tudo. Pastor Wagner diz o seguinte, morra com a sua vida, morra com os seus sonhos, morra com os seus objetivos, morra. E tenha certeza que o que Deus vai fazer é muito maior e melhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, mas não romantize. Reino de Deus é renúncia. O termo, a expressão reino, reinado ou basileia, significa local, aonde alguém reina, é senhor absoluto. Então você não manda em nada, você não sabe de nada, você simplesmente está ali para obedecer e você tem que renunciar a tudo. Até o que você acha que sabia, vai perceber que não sabia de nada. Então, eu não romantizo, mas eu digo que a melhor escolha que alguém pode fazer, é largar qualquer coisa e mergulhar no campo missionário. Não existe obra maior. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, vai dizer no capítulo 3 da sua segunda carta, se não me falha a memória, quem almeja da sua primeira carta, eu já confiro, a Rafa vai conferir aqui. Primeira ou segunda carta do capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que almeja o episcopado, obviamente a palavra episcopado é dirigida ao pastor, ao ministro, ao episcopos, tá? Eu vou, de certa forma, generalizar. Quem aceita ou quem almeja a obra missionária de Deus, excelente obra almeja. Dei uma forçadinha aí no texto, mas sem fugir do sentido original, que é reino de Deus, tá? Então, eu não, assim, me vejo fazendo outra coisa a não ser estar no reino de Deus. E se Deus quiser me levar para outro lugar, se Deus quiser me fazer que eu era antes, que Ele me leve quando eu estiver aqui nessa terra, não tenho minha vida por preciosa, a não ser cumprir o ministério, a vocação que Deus confiou. Foi o texto que eu coloquei na carta de Aline. Eu vou conferir aqui que a minha esposa estava procurando aqui a carta de Timóteo, ela não achou. Fugiu da Bíblia. Eu queria aproveitar que vocês comentaram sobre a questão da...
Primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Perdão, Lúcia, pode continuar. 1 Timóteo 3:1, né? Isso. Certo. Eu queria puxar esse gancho da questão das dificuldades e tal, que a gente sabe que vai acontecer, né? E eu queria dirigir uma pergunta, essa é especificamente realmente para a Aline. Eu queria que você contasse um pouquinho a dificuldade de estar no campo missionário no meio de uma pandemia. Como vocês têm lidado com isso? Porque já é uma batalha espiritual e eu ouso dizer que aumenta ainda, né? Porque vem novos desafios, já é difícil. A Rafa comentou, o que eu vou fazer com as meninas que já tinha isso em mente? Imagina agora, no meio de uma pandemia. Então, se você puder contar um pouquinho, como é que vocês têm lidado com isso? Graças a Deus, a gente tem uma equipe que, nossa, uma das coisas que eu tinha pedido a Deus eram pessoas para que a gente pudesse fazer um trabalho onde seja com unidade, lógico, assim, cada um com o seu jeitinho, às vezes a gente sabe quando um não tá bem, também a gente sabe quando um tá com raiva, mas isso aí, graças a Deus, Deus tem colocado nos 4, né, uma equipe de 4 pessoas, um objetivo em comum, que é levar a redenção. E aí, como é que tem sido a pandemia? Da mesma forma, não me ensinaram como pregar, como ser missionária no meio de uma pandemia, tá? Atualmente até a gente tá meio com suspeita do Covid, então a cada semana a gente anota, né? Anota a nossa agenda, mas às vezes a nossa agenda é modificada por conta de muitas situações. Teve situação aqui também que, como aqui é uma ilha, nós ficamos 2 meses presos na ilha. Então a ilha ninguém entrava, ninguém saía, só questões de mercadoria mesmo. E a gente tinha restrição de horário. Então, todos os encontros, discipulados, pequenos grupos, tinham que ser cancelados. Momentos com as crianças também tinham que ser cancelados. E aí, o que é que nós vamos fazer? Aproveitamos esses 2 meses e entendemos que era tempo, além de adaptar a nova turma, era tempo também de aproveitar as oportunidades. Então, às vezes, quando aparecia um surdo, né, quando aparecia algum familiar, era tempo de não estar falando de outras coisas, mas sim da palavra de Deus. Então, nesse meio de pandemia, nesse meio que nós estamos vivendo, é um momento onde nós não devemos desperdiçar as oportunidades para falar do amor de Deus. Então, aqui foi o momento que a gente está tendo aqui de estar transmitindo isso, e principalmente aqui a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Eu vim trabalhar para o projeto Radical Surdos, são os surdos que têm os seus familiares também, mas a maioria dos surdos aqui não sabe sua própria língua, a língua brasileira de sinais. E aí fica mais difícil. E principalmente por Afuá ser uma cidade assim, de grande vulnerabilidade, aqui internet, todo mundo sabe o meu problema de internet, aqui questão de comunicação, de você falar com ele, até para o surdo entender também através de videochamadas, é muito difícil. Então, durante esse período de 2 meses, foi um período até mesmo de preparo, para a gente estar dando continuidade e voltando aos trabalhos, que a gente até voltou, mas agora paramos de novo. Paramos de novo por conta de mais uma suspeita, mas graças a Deus, Deus tem nos dado algo que também Ele tem ensinado a mim, que é entender e ter sabedoria através do Espírito. Então, isso são desafios que a gente vai encontrar, principalmente agora, nesse meio de pandemia, mas nada que seja desperdiçado, porque o trabalho e a obra de Deus não é em vão. Então, isso é gratificante,
num modo que até mesmo a pandemia, ela ajuda. Para a gente estar se fortalecendo, para a gente estar entendendo que é necessário ver a necessidade do que estava passando em Afuá, com os surdos, com os familiares, as comunidades, até mesmo os vizinhos aqui, ou até mesmo as pessoas do supermercado. Então, a gente tendo essa visão, entendendo a necessidade que essa cidade precisa, nós precisamos também estar fortalecidos, ao ponto de estar nessa batalha, como eu já comentei, estar lutando nessa guerra e utilizando as armas certas. Cada vez fica mais clara a dependência, né, de Deus na nossa vida e principalmente também no campo missionário. E a gente comentou, vocês comentaram, né? Eu estou aqui só aproveitando a bênção. Mas vocês comentaram da importância de servir na igreja. Eu acredito que a Aline teve a oportunidade assim, de aprender quebrando a cara ainda como líder da juventude, né? Pegando o início ali da pandemia, o que a gente faz e tal. Eu acredito que isso te preparou um pouco mais, não foi? Para chegar no campo. Me preparou muito. Quem me conhece sabe como eu sou organizada, assim, questão de hora, o que é que eu vou fazer, calendário e tudo. Mas é aquilo. Foi tudo rasgado, foi tudo totalmente fora dos planos, né? Dos meus planos. Mas durante o período que eu fiquei na juventude, um período que até mesmo rejeitei, sim, eu rejeitei várias vezes de não estar à frente disso. Foi um período onde é aquilo que eu já comentei logo no início. Foi um período onde eu tive experiência. Uma experiência onde eu coloquei em prática aí em Maceió, mas também coloquei em prática aqui no campo. Então, esse momento, esses desafios que a gente vem passando, seja com a pandemia, ver também, por exemplo, aqui, eu tive a morte da minha avó, que foi pelo Covid. Eu não tive como sair nem da ilha, porque eu estava presa na ilha, e também eu nem queria sair da ilha. Porque eu sabia, se eu voltasse para Maceió, eu não voltava para Afuá. Eu sabia da minha vontade assim, humana, carnal, mas eu precisava entender ter fidelidade no Senhor e obedecer a Ele. Então, todo esse processo na igreja local, todo esse processo com a juventude, com os ministérios que estava participando, e momentos que as pessoas ficam zombando, seja cair no banheiro várias vezes, lavando o banheiro, são momentos que nos edificam e nos fazem entender o quanto é importante dependermos de Deus e principalmente quanto é necessário sermos servos, sermos humildes para Ele. Amém. Eu chego a ficar, meu Deus, eu vi tudo isso de perto. Eu queria, gente, agora que vocês, assim, vocês já contaram um pouco, a gente já fica aqui, meu Deus, babando nas histórias e entendendo também a dependência de Deus, o quanto esse preparo anterior também é importante. Mas eu queria que vocês compartilhassem uma experiência, assim, específica. Pode ser muito boa, pode ser muito triste, mas que de alguma maneira te fortaleceu. Enfim, algo que te marcou, Rafa, pastor, no tempo que vocês estiveram, ou depois também, Aline, nesse tempo que você está aí. Uma coisa específica, assim. Julguei. Na verdade, eu tenho algumas experiências, eu vivi algumas experiências que eu creio que são experiências válidas para compartilhar. Tem que falar de Itacaimbó. Como o tempo não nos permite falar assim muita coisa, mas eu vou citar algumas, tá, Lúcia? Por favor, me permita aí. Fique à vontade. Uma experiência assim, muito marcante para mim. Eu estava lá em Itacaimbó. Para quem não sabe, Itacaimbó foi o primeiro campo missionário. Foi a plantação do projeto Cristolândia. Antes era projeto Centro de Recuperação Nova Vida,
com dependentes químicos, tá? E posteriormente o projeto se tornou Cristolândia. E nós, só um minuto. Então, o projeto, posteriormente, se tornou Cristolândia e nós acolhíamos pessoas com problemas na área de dependência química, drogas lícitas e ilícitas. E, certa feita, nós estávamos num período de terapia, terapia ocupacional, trabalhando, enfim, cuidando da casa, do campo, e 2 alunos, nós chamamos os internos, os adictos, os usuários de alunos. Eles começaram a discutir um com o outro. Isso numa certa distância, só que um estava com uma enxada e o outro com a outra ferramenta cortante, acho que uma estrovenga. Estrovenga de roçar mato, isso, eu roçava mato, lavava banheiro, isso mesmo, viu? Depois eu mostro algumas fotos a você aí, viu, Lúcia? A vocês também. E aí eles começaram a discutir, começaram a bater boca, e eu percebi que eles iam para agressão física. E eu era o líder naquele momento, né? Nós tínhamos escalas, então estava no meu plantão. Então, de imediato, quando eu vi que os dois estavam correndo, de encontro ao outro para ferir um ao outro com as ferramentas, eu corri e tentei parar no meio dos dois. Né? E eu lembro até hoje, quando eles ergueram suas ferramentas para atingir um outro, e eu parei no meio na mesma hora, e eles meio que ficaram assim, paralisados, não por minha interferência, obviamente por uma interferência divina, o Espírito Santo, e ali eu coloquei as mãos nos dois e abracei os dois, e os dois começaram a chorar e pediram perdão um ao outro, porque eles ali poderiam cometer um homicídio, algo terrível dentro do projeto, né? Em um outro momento, ainda no mesmo projeto, eu estava pregando sobre perdão, sobre liberar perdão e sobre amar o outro, mandamento bíblico, e aí um aluno, um rapaz, pede para eu parar a pregação e ele queria conversar comigo em particular. E ele me leva dentro da casa, dentro do centro de recuperação lá no dormitório, e ele me disse: pastor, o diabo havia colocado no meu coração para eu cortar o pescoço de fulano com uma arma que eu tenho aqui na minha bolsa, hoje é noite, mas Deus falou que eu devo liberar perdão e que eu devo amá-lo. Então, eu quero pedir perdão ao Senhor, quero lhe entregar a arma, porque eu não vou fazer mais isso com ele à noite. E aí eu abracei, eu beijei, eu orei com ele, nós choramos juntos e nós voltamos para o culto e eu continuei a pregação. E então, assim, 2 momentos marcantes que eu vejo que se não fosse o poder de Deus, se não fosse a mão de Deus, nada disso poderia acontecer. Temos um outro momento bem impressionante já na época do seminário. Não sei se nós éramos casados ou noivos, não sei, não lembro agora, ela vai me ajudar. Estávamos na Avenida Cruz Cabugá, lá em Pernambuco, lá em Recife. E casados, porque era tarde da noite. Era tarde da noite, não éramos casados, tá? Não estávamos, aleluia, Jesus, fazendo besteira na rua, papai. E aí, nós percebemos um casal na rua discutindo, e o rapaz pegou uma pedra para lançar na mulher, e eu percebi que a mulher estava grávida. E de imediato eu não sabia o que fazer, eu parei o carro, deixei a Rafa no carro e corri e segurei a pedra daquele homem, porque ele ia matar aquela mulher, com certeza. Eu disse: rapaz, não faça isso, ela está grávida. E ele me disse: não, ela é uma garota de programa, ela roubou R$5 meu e me deu uma furada com um canivete. Aqui, eu estou sangrando. Aí eu abracei aquele homem, tomei a pedra dele, falei de Jesus, orei por ele, disse ele: não faça isso. Onde é que você mora? Aí ele disse: eu moro em tal endereço. Ele falou numa comunidade lá em Pernambuco, em Recife, uma comunidade bem perigosa. Eu disse: eu vou lhe deixar em casa, deixe ela lá, deixe para lá. E aí ele entrou no carro, e eu fui conversando com ele. Ele me disse: olha, eu era apresentador de uma rádio evangélica, hoje estou afastado e o diabo está destruindo minha vida por causa das drogas, por causa de tudo isso. E ali eu pude contar um pouquinho do meu testemunho, do meu período que eu passei usando drogas. E ali ele ouviu mais uma vez a palavra de Deus, se sentiu amado e, graças a Deus, ele não cometeu aquele crime ali, né? Possivelmente, talvez um homicídio com aquela mãe que estava grávida. Então, 3 momentos que eu, assim, presenciei que foram marcantes.
Sem contar, eu não sou muito místico, mas algumas possessões demoníacas que eu presenciei, que eu, pastor Wagner, nós oramos e presenciamos pessoas sendo libertas, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, né? Então, aqui em Maceió nós tivemos uma experiência como essa, né? O Genildo foi um aluno nosso aqui da Cristolândia, que ele chegou tendo inúmeras alucinações de drogas, sim, mas também inúmeras possessões demoníacas, e a gente foi orando, a gente foi clamando a Deus nas madrugadas, Deus o libertou, hoje ele está livre aí para a glória de Deus. Amém. Eu só vou contar, acho que é rápido. É rápido, só, peraí, só. Peraí, só. São só duas mesmo. Uma delas, ainda foi nesse período que eu estava lá na Vila Esperança, e fazia pouco tempo que a gente tinha se conhecido, e eu ia geralmente nos domingos pela manhã para a Vila Esperança. E eu fui nesse dia com uma mochila. Na mochila eu coloquei um notebook, uma máquina fotográfica, aquelas ainda pequenininhas, não lembro que máquina era aquela. Sei que estava na minha mochila. Seminarista rica, tinha notebook, não era máquina. Nada meu, tudo emprestado, tudo emprestado. Era o notebook de Aline, a máquina era dele, porque não tinha recurso nenhum lá na comunidade, então eu tinha que levar tudo para trabalhar com elas. E eu tinha dois celulares na época, um que era de... Pocket, sei lá. Sei que era um celular bonzinho para a época. E tinha outro que era só para fazer ligação. E eu fui para a parada de ônibus para ir para a Vila Esperança. Sentei na parada de ônibus, não tinha ninguém, a rua estava deserta, porque aos domingos as avenidas no Recife são bem vazias. E aí eu estava lá sentada, de repente vem um ônibus e um indivíduo pendurado na porta do ônibus, do lado de fora. Quando ele me viu, ele desceu e sentou do meu lado. Eu, inocente, ainda não tinha percebido o que estava acontecendo. Aí ele sentou e me pediu dinheiro para comprar leite para a menina. Eu falei, moça, eu não tenho, eu só tenho aqui o dinheiro da passagem. Aí ele colocou assim a mão na cintura, se ele estava armado ou não, eu não paguei para ver, não sei. Eu sei que ele pegou e levou os 2 celulares que eu tinha. Mas eu agradeci a Deus que ele não levou a mochila, porque o prejuízo teria sido maior, né? E naquele dia, depois que eu fui assaltada, ele falou, então agora levanta e vai embora. Aí eu levantei, fui sair assim, eu disse, Senhor, será que irá em mim, recebe o meu espírito? Me perdoa pelos meus pecados. Ela veio parar de andar essa semana, tá andando até hoje, viu? Fugindo dele. E aí eu fui e saí, só que eu tava com tanto medo, e eu encontrei um rapaz que estudava no seminário na época, e ele me conduziu até o SEC, estava muito nervosa, mas depois que a ficha caiu, eu agradeci a Deus pelo livramento, né? Porque isso aconteceu, eu estava indo fazer a obra de Deus, estava ali obedecendo ao Senhor e uma coisa dessas me acontece, né? Mas mesmo assim eu agradeci a Deus porque Ele me livrou. E uma segunda coisa, né, foi a nossa vinda para cá, para Maceió, né, para Alagoas, que foi foi um momento muito traumático para mim, porque eu estava grávida de 3 meses, a nossa vida lá em Recife estava muito boa, muito estável, em todos os sentidos, em todos os aspectos, na faculdade, muitos amigos, perto da família, numa igreja boa, um ministério bom, financeiramente bem. Então, assim, tava tudo lindo. Pronto, assim, só para curtir a gestação, esperar Benjamin nascer e ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí vem Jesus e muda tudo, né? Nós íamos para cá, para Maceió, só para um congresso missionário, e de repente, no dia que a gente chegou, descobrimos que íamos ficar aqui definitivamente para morar, para poder reativar o projeto Cristolândia. Então, isso me desestabilizou completamente. Né? O que era para ser uma gestação tranquila e tal, se tornou um processo bem assim, até doloroso, vamos dizer, complicado. Porque nós vivenciamos maus bocados, o Wendley veio na frente, eu fiquei em Recife, depois eu tive que ficar viajando para cá e para lá. Enfim, foi um processo bem complicado, né? Mas que hoje eu olho para trás e eu entendo
perfeitamente quando o texto bíblico diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu não pude imaginar que a nossa vida iria mudar tanto e para tão melhor do que eu achava que era lá em Recife, né? Hoje eu vejo a mão de Deus conduzindo todo o processo. A chegada de Benjamin foi a cereja do bolo na nossa vida, assim. E desde que nós pisamos nesse estado, que nós somos extremamente abençoados por Deus, né? E eu, na época, eu resistia, não queria vir para cá, não queria morar aqui. E hoje eu até me envergonho de ter brigado com o Senhor, né, para não vir para cá, porque Deus sempre tem o melhor. A gente acha que o melhor é aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente está vivenciando. Mas Deus, ele sempre tem o melhor para nós e a gente não consegue enxergar. Então, a nossa vida, a nossa caminhada sempre foi baseada assim numa obediência cega mesmo, sem saber muito bem o que a gente está fazendo, a gente só vai, se lança, questiona, chora, fica com raiva também, porque somos seres humanos, mas a gente obedece, né? E eu nunca me arrependi de obedecer ao Senhor de forma nenhuma. Só essas duas. Rapidinho. Eu nunca apanhei do meu pai. Eu posso falar isso aqui sem nenhuma dificuldade, não tenho o intuito de me envaidecer. Eu nunca precisei apanhar do meu pai, na verdade. Eu nunca fui um filho assim de responder. Eu sempre gostei de obedecer, sempre me submeti. Por isso que eu tenho tanta dificuldade hoje com insubmissão, com rebeldia, com os meus líderes, com os meus pais, enfim. E como eu comecei a usar drogas logo cedo, 12 para 13 anos, e logo droga pesada, crack, enfim. Eu passei um período usando drogas. E quando eu voltei para casa, eu discuti com meu pai. Eu nunca respondi meus pais, sempre me submeti. Aquilo me fez muito mal. E o diabo colocou no meu coração que para mim não havia mais jeito, né? Pela questão do grau que eu estava usando drogas. Cheguei literalmente a passar alguns dias nas ruas, isso lá em Natal, sujo, sem tomar banho, fedorento. Escutei, que fedorento, ó o mendigo, ó o sujo, ó o imundo. Entrei em algumas igrejas sujo mesmo, às vezes com drogas, às vezes sob efeito de drogas, pedi oração, enfim. E nesse fim de tarde, eu discuti com meu pai e continuei usando drogas e fiquei muito mal. O diabo colocou no meu coração que não havia mais jeito para mim. Eu fui tentar o suicídio. Eu lembro que eu fui para a BR-101, sentido Pernambuco, Rio Grande do Norte, na BR, ali perto, foi em Parnamirim, na BR-101 Parnamirim. E aí eu me lancei na BR-101 à noite já, e eu pensei o seguinte, se eu ficar de frente, eu vou ver um carro, eu vou pular. Eu vou ficar de costas, porque o carro que passava vai me atropelar. E assim eu fiquei de costas, e quando eu percebi um carro quase me atropela, freou, e ele parou bem perto de mim. Quando eu olhei para trás, era uma viatura da Polícia Militar. Aquele policial desce da viatura, me coloca para dentro e diz o seguinte para mim: olha, eu não sei o que você está passando, eu imagino que você estava aí por falta de amor à sua vida, mas deixa eu lhe falar, Jesus te ama, Jesus é capaz de mudar a sua vida e Jesus tem uma vocação para você. Então, ali, para mim, marcou minha vida. E ele disse, onde é que você quer ficar? Eu vou lhe deixar em casa, mas, por favor, volte para Jesus, ou entregue sua vida para ele. Ele começou a falar de Jesus para mim, e eu chorei copiosamente. Mais uma vez, Jesus me relembrou, me trouxe à memória a salvação, em primeiro lugar, obviamente, o selo, o batismo, e ele também me relembrou da vocação, daquilo que ele poderia fazer por intermédio da minha vida, mesmo sendo eu pecador. Então, isso marca muito minha vida. Se a gente fosse falar aqui de algumas experiências, eu vou lembrando de outras, eu não vou falar mais não posso não. Aline, agora essa missão é sua. Nossa, depois de tantas histórias, principalmente da Caimbó, né, que a gente quem é da comunhão sabe muito bem essas histórias, mas vamos lá, algumas histórias aqui em Afuá. Sempre, a cada dia Deus tem marcado, né? São experiências extremamente novas para mim. Mas tem uma experiência que foi logo no começo. Eu estava
a gente estava indo para a casa de uma senhora, a casa de uma senhora que era próximo da antiga Casa Radical, e a gente estava dando discipulado, né? Era um momento que ainda nós estávamos indo. E aí o discipulado ia sempre toda semana, só que toda semana sempre acontecia algo, né? Sempre tem que acontecer algo. E foi incrível, porque cada semana ou era tempestades pesadas, porque aqui são chuvas muito fortes, não é calminho, não. Pensa que vai parar, mas não para. Ou até mesmo as correntes das bicicletas, porque aqui a cidade, ela não tem carro, ela não tem moto, aqui é tudo na base da bicicleta, porque Palafitas é uma cidade em cima do rio. É uma ilha, né, em cima do rio, e é por palafitas. Então você tem que saber andar de bicicleta. Coisa que eu não sabia antes de ir para Afuá. Que eu tive que treinar, tive que fazer muita coisa. E aí eu estava no meu processo também de adaptação de andar de bicicleta. Aqui em Afuá, em ruas estreitas de palafitas, então você andando de bicicleta, a bicicleta ela sempre dá como se fossem uns pulos, né? Então você tem que manter ainda o equilíbrio ali. E aí toda vez que nós íamos, sempre acontecia alguma coisa. Como, por exemplo, a corrente da bicicleta, comigo, né, a radical, desmontar ao ponto de quebrar. E aí a gente consertou, quando consertou, nós já subimos na bicicleta, aí minha corrente quebra. E aí, pronto, aí a gente disse, não, vamos, agora que vamos, agora tu acha que a gente vai ficar? Claro que não, vamos nessa casa. E fomos, consertamos, né? E fomos. Chegamos atrasados, mas fomos. E aí teve outro processo também para ir na casa dessa senhora, que foi um domingo, ela convidou para um almoço da casa da amiga, que também às vezes participa do discipulado, vai conversando com a gente. E aí, no processo de andar de bicicleta ainda, né, tem uma rampinha que se você não tomar cuidado, você desce no rio. E eu também não sei nadar. Então, eu tenho que saber ou andar de bicicleta ou nadar. Então, o meu objetivo era o quê? Aprender a andar de bicicleta. E aí, eu desci essa rampinha. Quando eu desci essa rampinha, eu virei, né, para entrar na rua. Só que ao mesmo tempo, para entrar na rua, minha amiga ela já tinha passado, já tinha conseguido passar, e tinha um bêbado andando na rua. Sim. Tinha um bêbado andando na rua, e aí as meninas conseguiram passar, mas eu não consegui passar porque o bêbado fez questão de parar na minha frente. E aí foi quase uma batida ali. Quase atropelei o bêbado. Não atropelei porque eu tinha consertado os freios da bicicleta, porque eu já sabia que um dia ia acontecer, e freiei. E aí, nesse processo, né, de idas à casa dessa senhora, processo de estar conversando com ela foi a primeira senhora que a gente viu que ela disse, eu quero sentir essa paz que vocês sentem, eu quero sentir essa alegria que vocês sentem. E foi um dia extremamente de chuva. Cada uma de nós testemunhamos a nossa vida. Falei sobre tudo que passou e tudo o porquê nós estamos em Afuá, o porquê eu estou em Afuá. E aí foi um momento de alegria e só sentir, ver a alegria também nos olhos dela. De um coração que disse, não, eu quero estar futuramente no céu junto com Deus. E isso tomou no meu coração e me lembrou de tudo que, ó, as lutas ali, ó, passadas, tudo que estava ali, o que tinha acontecido, não foi em vão. Tudo isso foi para amadurecer você, para você estar aqui para testemunhar. E aí, maravilha, ela continua conversando com a gente e tudo certo. Essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi com crianças, coisas que, assim, pessoinhas que eu nunca tenho, assim, tanto costume. São as criancinhas. A educadora cristã olhando para minha cara. Eu
tive a experiência, né, a responsabilidade de ficar cuidando com as crianças, de estar ensinando as crianças, principalmente as crianças fodas, que são crianças ouvintes de pais surdos. E aí a gente tem um projeto, tudo, e uma das situações é você corrigir uma criança. E como aqui é uma cidade, como eu falei, de grande vulnerabilidade, a gente pergunta às crianças aqui com quem são os pais dela, uns estão presos, uns morreram, uns levaram não sei quantas facadas na vida, a mãe é prostituta, então a gente tem que ter sempre um cuidado ao falar. E aí aconteceu, tinha um brinquedo aqui na Casa Radical e eu não tinha percebido que esse brinquedo estava já indo para o bolso de uma criança. Ô, Aline, rapidinho, a internet caiu um pouquinho. Isso Aí mesmo. Eu parei onde? Na que você não percebeu que brinquedo. Tá, não percebi que esse brinquedo estava já indo para o bolso dessa criança. Então, eu percebi logo depois, quando ela começou a mostrar para outra criança, né, que aquilo era da Casa Radical e que ao mesmo tempo era dela. Então, foi um momento difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito maleável, eu gosto muito, não faz isso. E aí eu precisava ser mais rígida ao ponto de dizer, isso não é certo. Isso não é legal. Eu sei que vocês aprendem muitas coisas, mas aqui a gente está aprendendo algo que totalmente diferente do que é ensinado. E aí eu tive que chamar as duas em canto, né? E tá ensinando. E aí elas devolveram, abraçaram e pediram desculpas. E isso é o que mais me deixa assim confortada, que bem confortável, é entender que existem pessoas que buscam arrependimento, até mesmo as crianças. E aí também tem outras experiências, principalmente, acho que eu vou trazer aqui uma do Ribeirinho. Tem a FUA, que é o centro, mas existem os interiores, como eles falam, que são horas e horas de viagem, seja de rabeta, ou seja de um barco de médio porte, quase 2 horas, 3 horas de viagem, para chegar na casa dos surdos, desses povos que já são 2 povos não alcançados, né? Os ribeirinhos e os surdos. E aí a gente foi para casa de um surdo, um ribeirinho surdo, e a gente combinou, nós vamos aí, a gente vai fazer um momento de culto e tudo. Só que esse surdo, a gente foi só para um momento rápido, só para um lanchezinho, levou um lanche e tal. Só que esse surdo, ele aprontou conosco, ao ponto de chegar e dizer, eu convidei todas as pessoas que moram na redondeza do rio. Então, assim, a casa de uma pessoa normal aqui em Afuá tem uma quantidade, assim, não é 2, 3, 4 pessoas. É uma casa com 10 pessoas. Então, as pessoas estavam esperando que nós estivéssemos levando comida para eles. E a vergonha, gente, a gente ficou muito envergonhado e disse, não tem problema. Vamos marcar outro dia um almoço, a gente vem na próxima semana tal, vamos marcar um almoço e a gente vem. Vamos pescar. E foi incrível, porque a gente conheceu e foi algo até um pedido que a gente fez nas redes sociais, que a gente conheceu uma jovem grávida, que foi a Eliane, e ela... A gente perguntou, né? Você está precisando de alguma coisa? Quer que tenha quantos meses são? E aí ela disse, eu não tenho nada. E aí a gente disse, não, é agora que a gente tem que voltar para esse ribeirinho e trazer muito mais coisas, porque a gente sabe, né? A gente tem que trazer tanto o lado espiritual, trazer a palavra, mas também trazer o sustento, assim, até mesmo para que eles possam entender de fato. E aí a gente voltou para o almoço, beleza? Voltamos para o almoço.
Mas aí esses surdos chamou mais outros do rio, da região, de outro rio. E não tinha mais comida fácil para ninguém. E a gente quase ficou sem comida mesmo, os próprios missionários. A gente chegou e sentou, né? Os surdos também que vão com a gente, que são naturais aqui, são pessoas que têm habilidade com as embarcações, diferente de nós. E aí a gente disse, não, combinamos o quê? Nós somos os últimos a comer, tá? Mas toda preocupação foi em vão, porque serviu para todos e para muito mais. E também a comida que a gente levou ainda não era uma comida que eles gostariam de comer. Por quê? Uma das coisas, um dos desafios que eu encontrei aqui em Afuá, sendo nutricionista, aqui eles têm a mania de comer muito açaí. Açaí aqui, eu falo para a Lúcia, açaí é 1 litro de açaí, praticamente, dependendo da época, R$ 6. 1 litro de açaí. Então aqui é a comida que eles mais se alimentam, né? Então o almoço é praticamente um frango ou peixe, ou camarão, que o camarão também aqui é de dar em dois, tem muito. E a farinha e o açaí, é somente isso. E aí existe também a minha preocupação, não somente como missionária, mas também como nutricionista. E aí eu vejo a importância, né? A importância do período que eu fiquei na faculdade, o período que eu posso utilizar aqui. Então foi o período que também eu chego e converso com eles. Olha, a alimentação ela precisa ser um pouquinho mudada, claro, respeitando a cultura, respeitando a questão transcultural, todo o costume que eles têm, mas também incentivando a eles a se alimentarem melhor, mesmo eu não me alimentando tão bem, mas eu incentivo a eles, tá? Eu incentivo a eles. E isso tem sido uma das experiências incríveis, que é utilizar o que eu falei, ó, eu não quero ir mais no meu trabalho, não. Eu abandonei tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu pego todas as experiências que eu tive, a bagagem que eu tive, para jogar aqui, né? As crianças, eu tive experiências não na igreja. Essa foi acho que foi o ministério o único que eu não tive, assim, de viver tanto, só com os juniores, mas foi uma coisa rápida. E eu tive essa experiência durante a faculdade em estágios com crianças. Então, eu tive como entender aqui, como é que eu planejar as coisas, como é que eu vou fazer isso. Então, assim, tudo pela graça de Deus. Eu fico, assim, se eu contar metade das experiências que eu estou aqui, e olha que são só 6 meses, quando eu chegar, então vai ser, porque lá em Afuá, vão ter histórias. Vão ter muitas histórias e se você deixar aqui o tempo, não vai dar. Lá em Tacaimbó, né? Vai ser o novo Tacaimbó. Então, assim, Afuá, ela tem sido uma cidade, uma ilha, onde tem mostrado as suas culturas, é um dos impactos, né, que eu tenho entendido aqui, mas que ao mesmo tempo tem ensinado, não somente a mim, tendo uma cosmovisão totalmente diferente, uma visão diferente, né, bem? E aí, tudo isso é aprendizado, tudo isso é maturidade. Até a gente perceber como Deus é maravilhoso e perfeito. E sim, a Afuá é muito linda, então podem vir para cá, porque a Afuá, eu digo que é uma cidade muito bonita. Mas ao mesmo tempo que é muito bonita, é uma cidade que precisa muito que as pessoas conheçam a palavra de redenção, a palavra de verdade. Então, o que a gente vê muito aqui é questões de crianças entrando em barcos e nunca mais voltando, porque muitas vezes são violentadas, são abusadas. Então, assim, é todo uma questão socioeconômica e que envolve tudo isso. Uma das coisas que eu comento também é a respeito do misticismo que tem aqui, até mesmo os problemas sociais, né, como a saúde, que é algo que eu me preocupo muito. Então, a saúde, você chega no hospital, não tem médicos, não tem profissionais que
atendam com a qualidade, e por isso as pessoas procuram curandeiros, procuram até mesmo quem diz que é evangélico, procuram esses meios atrás de uma cura. Nós já sabemos da verdadeira cura e aquele que pode nos dar é a cura não somente física, mas de perdão também. Mas aí é tudo essas experiências que se eu falar, se me deixar falar, eu vou ficar aqui. Precisa de um horas. bate-papo de 3 horas, né? Sim, mas isso tudo, tantas experiências, seja com os surdos, seja com a comunidade local, são experiências que têm agregado para o meu crescimento, não muito fisicamente, porque 1,50 m, vocês estão vendo eu sentada, mas quem não me conhece, mas aqui é 1,50 m, tá? Mas um crescimento também que, como eu falei, um crescimento que tem me feito entender, tendo fidelidade a Deus, obedecendo a Ele e entendendo da dependência dele. Amém. Já vou puxar esse gancho para perguntar a vocês, pastor Wembley, vou tirar o pastor aqui nessa hora, o Wembley, Rafa e Aline, quem eram vocês antes de tudo isso que vocês acabaram de compartilhar com a gente e quem vocês se tornaram depois e quem vocês são hoje, né? O que mudou? Um condenado, desventurado, pecador. Hoje continuo sendo um desventurado, conquanto regenerado. Acho que a maior mudança de quem eu era para quem eu sou hoje, eu era cego, hoje eu vejo. Eu era um pecador condenado, hoje eu sou um pecador regenerado, salvo. Acho que essa é a maior diferença. De quebra, o Senhor vocacionou para um campo, mas de forma muito, muito simples. Pecador salvo pela graça de Jesus, regenerado, salvo, que tem convicção da salvação, não pelos méritos, mas pela obra da redenção. E antes eu era um pecador que estava indo para o inferno, mas o Senhor me resgatou. Rafa? Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de se responder, viu? Mas, basicamente, eu acredito que Deus vai nos melhorando, vai nos ajustando, né? Nós somos muitas vezes prensados, como barro, como vaso de barro, somos quebrados, depois somos reconstruídos, refeitos, remoldados, né? Então, eu era alguém. Hoje eu sou alguém com alguém, ninguém, sei lá. É difícil responder. O HD dela bugou. É difícil mesmo de responder, tá? É difícil responder, mas eu entendo hoje que eu continuo sendo a mesma pessoa, só que agora redirecionado, né? Com um olhar diferente. Quando a gente mergulha assim nesse mundo, nessa vocação, quando a gente entende essa vocação que o Senhor nos dá, nos chama, nos convida, né? É difícil você olhar para trás, você não consegue mais pensar na sua vida sem isso, né? Depois que você mergulha nesse universo, é muito difícil. Então, eu acredito que eu continuo sendo a mesma pessoa, mas sendo moldada dia a dia pelo Senhor, ensinada, né? A partir da palavra dele. E a cada dia eu descubro que eu não sou ninguém, né? Cada dia mais, como a gente brincava, né? Que eu sou um verme, eu não sou ninguém. Um vermezinho, né? Isso não tem a ver com autoestima, não, gente. Não. Tem a ver com reconhecimento que nós somos pequeninos diante de Deus. Somos amados. Somos... E o que eu faço, o que a gente faz ou fez, não é nada comparado ao que Cristo fez por nós na cruz. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Se Deus nos chamou, o mínimo que a gente pode fazer é ir. É dizer sim. É obedecer e pronto. É isso. A Rafa, ela falou algo sobre de muito que as pessoas criam expectativas, né? E aí teve um momento aqui no campo também que eu cheguei e vi, né, em redes sociais, colegas de faculdade, tudo mestrado, essas coisas e tudo. Eu peguei e me olhei no espelho. E eu disse, peraí,
Era isso que eu queria anos atrás. E aí eu comecei a chorar porque eu sou uma pessoa, eu não sou igual a Emily, tá? Eu não choro tanto. É... E aí eu comecei a chorar e dizer, eu não me vejo fazendo mais nada. Eu só quero obedecer e eu estou no melhor lugar, que é no centro da vontade de Deus. Então a Aline, antes de vir para a FUA, a Aline era muito prepotente. A Aline ainda não entendia muito os planos de Deus, ao ponto de, quando chegou aqui, parece que foi uma claridão assim, ó, dizendo, Aline, você já sabia, mas eu precisava trazer você para cá para abrir mais a tua mente. E aí, esse processo, né? Nossa, tá? É, esse processo de mudança fez com que a Aline, que muitas vezes é egoísta, a Aline muitas vezes que entendia que o pecado dela era muito maior do que Cristo fez na cruz, é a Aline totalmente diferente hoje. Entendendo que, independente do que eu faça, independente do que eu esteja fazendo, é mais que a nossa obrigação, né? É, mas tudo isso é porque ele derrama sua graça em nós e isso tudo, nós somos privilegiados. A Rafa, o Wembley, eu, Lucy futuramente, não sei, mas você vocacionado também, nós nos tornamos privilegiados, porque é o momento onde nós crescemos e amadurecemos ao ponto de dizer que ainda não é perfeito, ainda estamos nos aperfeiçoando. Por isso que essa resposta é muito difícil, porque a cada dia a gente vai mudando assim, dizer a Aline que era antes, a Aline que era hoje, pelo menos a Aline que era antes, eu vejo que Deus ele tratou, Deus ele vem tratando a cada dia. E, e é isso, gente. É uma resposta muito difícil, mas é uma resposta que eu acho que é muito nossa mesmo e Deus. É a resposta que vai sendo demonstrada entre nós e depois externar assim, de forma que as pessoas observam, reconhecem, mas principalmente é algo relacional mesmo com Deus. Amém. Amém. Eu acho que vocês deram uma resposta maravilhosa, assim, de mostrar também que pode não ter mudado, assim, virei outra pessoa, mas estou virando outra pessoa, é um processo. E aproveitando que a Aline falou, eu tô amando que essa conversa ela tá andando sozinha, eu não tô precisando cortar nada. É E a uma melhor coisa. exatamente. E uma das perguntas que mandaram para mim, a gente pediu algumas nas redes sociais, algumas nos grupos de WhatsApp, e uma das perguntas que me mandaram foi justamente qual a sensação de, de ver a sua vida, né? O seu testemunho, o pastor contou um pouquinho do testemunho dele, ver aquilo tudo sendo usado para transformar vidas. O que que vocês sentem? A Aline falou do privilégio, eu acho que para mim seria exatamente essa palavra, mas eu queria que vocês falassem assim, qual é esse sentimento de ver vidas sendo transformadas através de vocês? Manifestação da graça de Deus, bondade, generosidade, misericórdia e honra, privilégio. Saber que Deus usou uma jumenta no passado e hoje optou em nos usar, não querendo ofender a jumenta de forma alguma, tá bom? É honra, é privilégio e tem a ver com ele, não tem a ver com a gente. Eu costumo dizer que a mão de obra não é qualificada, mas o Deus que convoca para tal obra, ele capacita estes servos, estas servas que não conseguem ter uma mão de obra qualificada. Então, Lucy, ter a vida usada por Deus para abençoar outras vidas é manifestação do amor, da graça de Deus, da bondade e é uma honra. É um privilégio poder abrir a boca e deixar Deus falar e deixar Deus nos usar. É algo assim, é um preço que o salário do doutor Humberto, como ortopedista, dono de uma clínica e ortopedista de um clube de futebol, disse que
não se compara, sabe? O salário de uma empresa Volkswagen, eu era supervisor, não paga, não paga. Na Vila Esperança, que a Rafa atuava, uma vez a gente pregando lá, fazendo um culto na boca de fumo, literalmente ao lado. E aí eu mostrei algumas fotos, né, na época que eu estava literalmente vivendo nas trevas, e após a mensagem eu perguntei quem queria entregar a vida a Jesus, e aí vem um traficante, pega as drogas, entrega nas minhas mãos e diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus nesse momento. Eu peguei aquela quantidade de droga, olhei assim para Rafael, olhei para o pastor Aurinho: o que é que eu faço, o que é que eu faço? Eu disse: devolva lá o dono e tá bom, tá certo, você aceitou a vida a Jesus, mas entregou a vida a Jesus, mas não posso ficar com essa droga aqui não. Então assim, privilégio, honra, tem a ver com ele. Eu sempre me pego fazendo um pouco dessa reflexão, porque a forma como Deus usa as nossas experiências para, de alguma forma, ajudar outras pessoas a passar pela mesma coisa que a gente viveu, é impressionante. Porque quando a gente vive determinadas situações que muitas vezes nos custam lágrimas e muito sofrimento, né, a gente não entende e se pergunta: meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Né? É tão difícil, por que que eu estou vivenciando isso? E quando os anos passam, que as feridas cicatrizam, que a gente fica mais experiente, vamos dizer assim, e você se depara com pessoas vivendo a mesma coisa que você viveu, aí você entende: agora sim eu sei porque eu precisei passar por aquilo, porque eu posso, de alguma maneira, demonstrar a misericórdia de Deus, né, através do meu sofrimento, né? De como Deus nos pode fazer passar por determinadas situações. Então, nós precisamos ter sempre isso fixado nos nossos corações, de que nada do que nos acontece é aleatório ou por acaso, sempre é um propósito, né? E segundo, que nada disso deve produzir em nós nenhuma gota de soberba, Glória, nem né? de glória, né? De autopromoção. Porque ai de nós se não fosse o Senhor, né? Então é realmente um privilégio ser usado por Deus, né, nas pequenas coisas, em coisas que muitas vezes não vão a público, né, que a gente não precisa contar no púlpito, que a gente não precisa dizer para ninguém, mas que a gente sabe que Deus estava ali atuando através das nossas vidas para poder abençoar a vida de outras pessoas. É um excelente privilégio mesmo. Pois é, gente, essa é a palavra, privilégio. Eu já tinha comentado. E antes de vir para aqui para Afuá, muita gente, principalmente meu pai, né? Que meu pai é muito mais preocupado que a minha mãe. Minha mãe é super calma, tranquila. Ele ficou muito preocupado da questão sobre o coronavírus, né? A pandemia. E eu cheguei para ele e disse: pai, eu recebi inúmeras mensagens. E mensagens de jovens que, através da minha vida, começaram a despertar o interesse a buscar por missões. E aí eu disse para ele: se for para pegar o coronavírus e morrer, para mim já estou bem satisfeita. Então, não se preocupa, porque para mim já é algo que é o privilégio, né? Já é honra, mas não para mim, mas porque, como a Rafa falou, ai de nós, né? Se não fosse a graça de Cristo. Então, assim, para mim é esse privilégio, é entender com que pessoas elas sejam tocadas, vocacionadas também sejam tocadas, não somente vocacionadas, mas pessoas que venham conhecer e se arrependerem, a entender a verdade e entender que a cada dia, sabe, é impressionante você sentir a presença do Espírito Santo e entender que essas pessoas, elas observam, sim, muita gente nos observa, mas que entender que essas pessoas também são transformadas, como eu falei, de forma direta ou indireta, através das nossas vidas. Mas tudo isso não é por nós, né? Tudo isso é pela graça. Então, essa é a palavra, como eu falei, privilégio.
Amém, gente. É realmente um privilégio. E já encaminhando aí para o final, que eu acho que a gente já está com um pouquinho mais de 1h30 de papo. O papo tá muito bom, Nossa. não queria acabar, não. Mas já encaminhando aí, né, que nem o pastor diz, terminando a introdução. Eu queria perguntar para vocês, queria que vocês deixassem um conselho para os vocacionados, tanto aqueles que já entenderam, né, mas ainda estão aí nesse processo de entender para onde eu vou, o que eu vou fazer, é para eu ficar, é para eu ir, enfim, tudo isso, quanto aqueles que já estão aí com passagem comprada, tudo pronto, mala arrumada para ir embora, ou não, ou ficar, enfim, num campo mais específico na sua própria cidade e tal. Um conselho para os vocacionados, o que vocês queriam que Deus falou assim ao coração de vocês querem que eles escutem, que eu escute também, né? Sou vocacionada. Em primeiro lugar, se você tem certeza da sua vocação, não resista. Não resista. Se você tem convicção da sua vocação, largue qualquer coisa, abdique do que você precisa abdicar para cumprir o ID. A vocação é mais forte do que você. Em segundo lugar, se você não tem certeza da sua vocação, se você tem dúvida, por favor, não seja um péssimo missionário, um péssimo pastor. Nós não estamos precisando de péssimos missionários, péssimos pastores, péssimos ministros do Evangelho. Tá? Então, se você não tem certeza ainda, continue servindo a sua igreja local, continue dedicando o seu melhor, submeta-se à sua liderança, à sua igreja, e Deus vai te revelar. Mas tem certeza, amigo, segura na mão de Deus e vai, porque é a melhor coisa que você vai viver na sua vida. Não fique achando que vai ser um mar de rosas, mas também não ache que você vai ter só uma vida de sofrimento e angústia. A glória, a realização, cada sofrimento nem se compara. As críticas, vou falar uma coisa aqui rápida, o pastor tem a vida exposta todos os dias, se ele tem erro de conjugação, se ele tem falhas, se ele tem equívocos, até o salário dele todo mundo sabe. Então a vida dele é exposta, então todo mundo critica, todo mundo lança pedra, em especial se ele dá fruto, em especial se ele combate o pecado, em especial se ele opta por trabalhar mensagens positivas e não acomodar a igreja, em especial se ele não é animador de plateia, se ele é fiel à Bíblia, aí ele vai receber um monte de pedradas. Mas, gente, nada se compara à glória que é de viver no reino de Deus. Então, tem certeza? Vai embora. E se você quiser ajuda, quiser que a gente contribua com o seu envio, conte conosco. Tem dúvida ainda, não tem certeza? Calma, tem paciência. Não vai atropelar as coisas não, tá bom? O doutor Humberto, estou citando muito ele aqui, não sei porquê, disse que para ele ir para o campo missionário passou não sei quantos anos, ele fez medicina, ele fez isso, aquilo, outro, porque Deus queria usar ele como médico na África. Então ele queria ir logo, mas Deus não permitiu que ele fosse. Então, tem certeza? Pega o beco. Morre com os teus sonhos, morre com tua vida, larga tudo e todos. Lembrando, você não vai estar largando nada, você vai estar abraçando o melhor, que é o reino de Deus. Vou deixar para a Rafa agora falar. Oi! Oi, pessoal! Meu nome é Rafaela. Se quiser cortar, pode cortar. Eu tava aqui. Eu estou dizendo, Benjamin vai ser missionário. Amém. Olha, eu acho que uma coisa, né, que eu gostaria de dizer para as pessoas que me procuram, às vezes, para conversar a respeito disso que eu digo, obedeça cegamente à voz de Deus, né? Não questione, não tenha medo, né? Não se perturbe, mas obedeça. Se você tem certeza de que é a voz de Deus e não do seu coração, ou da sua mente, ou das pessoas ao redor, obedeça cegamente à voz de Deus e se lance para o que vem pela frente, porque com certeza é muito melhor do que o que você pode planejar para a sua própria vida. Então, obedeça à voz de Deus e a cada dia mais prossiga em conhecer a Deus, em buscar ao Senhor, né? Porque é esse fundamento que nos abastece e que nos sustenta no nosso dia a dia enquanto missionários, enquanto vocacionados.
Conheço pessoas que amam a Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, amavam, e quando muitas vezes chegam nos campos missionários, se frustram com algumas circunstâncias e acabam abandonando missões, abandonando até a fé. Então, tenha a sua fé firmada em Cristo Jesus, prossiga em conhecer a Deus, procure amar cada dia mais o Senhor e se lance nos braços dele, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, é obedecer à voz de Deus. Eu fui uma dessas pessoas que Rafa falou, tá? Então eu vou aproveitar e pegar o gancho do conselho dela. Vou usar também. Gente, não deixa não para depois. Aproveitem, agarrem essa oportunidade que Deus dá na nossa vida, esse privilégio que a gente comentou na pergunta anterior, na resposta anterior. E até mesmo sejam aptos, como Paulo falou para Timóteo, conheçam a Deus, entendam a vontade dele, sejam obedientes a ele. E principalmente, eu acho, como eu já falei logo no começo, invistam na sua vida também dentro da igreja local. Eu falo isso por experiência própria, tá? E antes mesmo de vir, de entender direito ainda o chamado missionário, teve um período na igreja, campanha de missões estaduais, mas foi uma cubana para a igreja. E aí tinha um pastor, eu acho que eu já comentei com o Rafa até, tinha um pastor que ele fez a tradução, né? E aí teve o apelo. Quem quer ser missionário? Não contei isso na primeira, né? Na primeira pergunta. E aí eu fui à frente. E ele disse, espera. Você também foi à frente, eu lembro. E aí, espera na vontade de Deus. Por que ele falou isso? Porque eu ainda precisava entender como era esse processo de aprender, tanto com a minha vida profissional, como teve o exemplo do Dr. Humberto, que eu sou nutricionista, mas eu tive momentos aqui no campo que eu tive que utilizar a minha profissão como nutricionista e momentos também que eu passei na igreja e foram momentos que foram utilizados e que estão sendo utilizados aqui também. Então, por favor, não sejam aqueles vocacionados, que eu digo que nem aqueles vocacionados que dizem, eu quero viajar, mas esquece da igreja local. Porque até mesmo aqui no campo, uma das pessoas assim que estão intercedendo por mim, pessoas que estão sempre mandando mensagens, sempre acompanhando o projeto, são a igreja local. E eu fico muito feliz por isso e agradeço aos irmãos por Deus ter colocado vocês na minha vida. Porque muitas vezes a gente está assim, nas ondas, abatido, e muitas vezes é a igreja local. Não são pessoas de fora, pessoas que nós esperamos, mas é a igreja local que às vezes alguns desprezam tanto, mas que é importante para o crescimento e para a utilidade aqui na obra. E falando então de não perder tempo, de ir e tal, tenho certeza do meu chamado e tal, o que que eu faço, com quem que eu falo, como eu vou, são as milhares de dúvidas que as pessoas têm. Recebemos essa pergunta também, com quem eu falo, o que que eu faço, a partir daí. Tá. Primeiro fale com Deus, como a Rafa falou, ele vocaciona, ele envia. Segundo, fale com seu pastor, fale com sua liderança. Quem vai lhe enviar ao campo missionário é Deus. Quem vai aprovar aqui na terra é sua igreja local, seu pastor, sua congregação, sua comunidade, e as pessoas estarão investindo na sua vida. Tá? Eu já quero me colocar à disposição. Se tiver dificuldade, quiser que eu fale com o seu pastor, me coloque à disposição, mas o bom é que você tem acesso direto com o seu pastor, tá? E em segundo lugar, depois que você falar com o seu pastor, se submeta,
e respeite os processos, Se você deseja ser missionário de missões estaduais, nós temos a nossa convenção aqui estadual. Se você deseja ser missionário em qualquer lugar do Brasil, nós temos a Junta de Missões Nacionais e seus inúmeros projetos. Se você deseja ser missionário fora do país, nós temos a Junta de Missões Mundiais e seus inúmeros projetos espalhados pelo mundo. Nós também temos outras agências missionárias que não são batistas, tá? E o reino de Deus ele é muito maior do que uma agência denominacional. Mas você teria esse espaço, esse acesso nas nossas instituições, nas nossas organizações, conquanto se Deus te chamar para uma outra instituição, também converse com o seu pastor, que Deus também pode lhe enviar desta forma, tá? Então, passo a passo é esse, converse com Deus, reafirme, faça voto, peça confirmação, tenha confirmação, conversa com o pastor, abre o jogo, quero ir para o seminário, nós temos aí inúmeros seminários batistas bons, Seminário do Norte, Seminário do Sul, dentre outros seminários aí. Então, o passo a passo basicamente são estes, né? E nós nos colocamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Perfeito, ficou claríssimo. Só uma coisa, estou procurando aqui preço de passagem para Fuá, viu? Caravana Fuá. Eu não vejo a hora. Falei na questão anterior que eu diria para um vocacionado, eu senti vontade de falar isso, não resista. Não resista, sabe? Nós temos um pastor que é amigo nosso, que ele sempre diz o seguinte, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria para o campo missionário. E ele não foi quando era mais jovem, porque recebeu alguns conselhos de que... O pastor, naquela época, o pastor dele, não tem problema, a gente está falando mal do pastor dele, não. Recebeu alguns conselhos de que não fosse, né? Que fizesse primeiro a carreira profissional e tal. Enfim, e ele foi seguindo a vida profissional, adiando, chegou que agora já tem uma certa idade. Capitão do Exército. E não tem mais como, teoricamente, né? Porque se o Senhor quiser enviar, o Senhor manda. Mas, humanamente falando, não tem mais condições de ir para o campo missionário. Então, assim, temos outros relatos, outras pessoas também de que resistiram ao chamado de Deus e que não vivem a sua vida plenamente felizes e satisfeitos porque não cumpriram aquilo que o Senhor designou para a vida deles. Então, se você tem vocação, não tenha medo de abrir mão de nada. Vá, que o Senhor se responsabiliza pelo resto. O Deus que vocaciona, o Deus que convoca, que vocaliza, prepara, instrumentaliza, envia e sustenta. Ele paga a conta, tá? É a frase que eu mais uso aqui para incentivar as pessoas. É o Deus que chama, é o Deus que paga. Da mesma forma, quando chama para comer pizza, é a mesma coisa. Não paga. Mas é isso mesmo, gente. E eu queria fechar com uma pergunta mais para a Aline, assim, mas que você respondesse de uma maneira mais geral. Não tenho chamado do ir, mas Deus colocou no meu coração a vontade de estar contribuindo, de estar ajudando, além da oração, né? A maneira financeira mesmo, ajudando, ou até enviando, enfim, suprimentos, não sei nem qual seria exatamente a palavra. Mas o que eu faço para contribuir especificamente com o Radical Surdo, com a Aline e de maneira geral, assim, também, quais são as portas que estão abertas aí para ajudar nisso? Me passa o Pix. Tem o Pix, mas de maneira geral, todos nós fomos ordenados, temos que obedecer uma ordenança, não é verdade? E aí eu só me lembro do versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que é muito conhecido. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas Paulo fala sobre a necessidade. E muitas vezes a necessidade está ao seu lado. Então, muitas vezes não é porque a Aline está aqui no campo missionário, a Aline dedicou a sua vida totalmente para aqui. Você também pode fazer isso onde você está, seja no trabalho, seja na faculdade. É necessário que as outras pessoas também conheçam. Lógico, para a Aline aqui, eu peço intercessões, orações, né?
Aqui, como eu falei, é um processo de batalha, mas também a gente tem que estar orando. Eu digo que a gente está meio que na linha de frente e vocês estão intercedendo. E também para o projeto Radical Surdos, como os demais projetos, né, do Radical, através do sustento do PAN, né, que é o Plano de Apoio Missionário, que você pode estar conversando, né, e ajudando para manter esses missionários no campo e para estar ofertando na vida, na vida deles, na minha vida, na vida de quem pode estar participando desses projetos. E o terceiro é a ordezinha, né? Primeiro, ore. Segundo, mantenha, mas o terceiro vai. E muitas vezes, como você perguntou, eu não tenho vocação nenhuma. Mas muitas vezes está ao seu lado, somente falar do amor de Cristo, o amor que te transformou para a pessoa que está ao seu lado, seja onde você estiver. Então, é necessário vermos a necessidade e ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. Eu costumo dizer para algumas pessoas que o vá não é só vá para Afuá, vá para outra cidade, vá para outro estado, para outro país, mas o vá é para a faculdade falar com as pessoas que estão em volta de você, vá em direção ao seu colega de sala, ao seu colega de trabalho, aquele que está todo dia ali do teu lado, vá em direção a ele e fala com ele. Então não é só ir para Afuá, apesar de que queremos todos ir para Afuá, mas não é só isso. E aí, eu acho que, não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar. Ganhamos um bicitax, tá? Olha, bem. O projeto ganhou um bicitax. O nosso bicitax é diferenciado daqui, do comum aqui. Ao invés de 4 lugares, são 6 lugares. Nós já pegamos ele. E parece tipo uma limousine. Porque aqui o bicitax é o carro da cidade, né? Então, quem quiser vir, quem não souber andar de bicicleta, temos o bicitax, tá? Ai, já tenho medo de locomoção. Aline, eu queria aproveitar que quem estiver assistindo e compartilhar para seguir o Instagram que vocês compartilham o que está acontecendo, o que vocês têm feito. Eu sempre fico muito feliz vendo as fotos. E eu não lembro o arroba, eu só curto as fotos. Se nem a missionária lembra o arroba, tá ótimo. Tô perdoada, então. Gente, assim, a Aline em tecnologia não é tão bom assim, tá? Mas é @radical surdos, radicalsurdos.afuá. Atualmente a gente só tá aqui em Afuá mesmo, mas o nosso intuito, pedimos a Deus e que vocês estejam orando também, que esse projeto ele seja expandido para todo o Brasil, né? Porque nós sabemos que existem 9,7 milhões de surdos no Brasil e apenas 1% confessam a Cristo. E muitas vezes a gente não vai nem alcançar os surdos, vai alcançar a comunidade, vai alcançar os familiares deles. E isso é aquilo, é plantando ali até que eles possam entender e chegar transformados e venham conhecer a Cristo e começarem a transmitir através da língua deles, através da comunidade deles, essa verdade, esse amor que somente Deus nos deu através da graça. Amém. Eu vou dar uma de YouTube e explicar aqui todos os arrobas para vocês seguirem a Igreja Batista da Comunhão, a Aline, o Radical Surdos. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem conferir. Eu tô me sentindo muito youtuber falando isso. Podem conferir aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve Deixa seu joinha. A parte do compartilhar é social mais, excluir foi tudo, não tem Instagram, Facebook. Mas se o pastor não tem, a gente tem que compartilhar 2 vezes então. Isso. Compartilha. Coloquem tudo que é grupo de WhatsApp. O povo manda um monte de coisa nos grupos de WhatsApp. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então compartilha esse bate-papo, que vai ser muito edificante para todos. É isso. Obrigada, gente. Eu amo vocês. Eu já ouvi as histórias milhões de vezes. Mas eu fico muito feliz de ouvir de novo. É muito bom. E eu sei que quem está assistindo também deve estar muito feliz. Deus falou muito comigo, Deus sempre fala comigo através da história de vocês. E é muito bom fazer parte disso tudo. Eu falo mesmo, é muito bom fazer parte. E também fazer parte como Igreja Batista da Comunhão, né? De ver a nossa igreja, o que Deus fez na vida de Wembley e de Rafa.
até eles chegarem na comunhão e tudo que ele tem feito através de vocês na vida da comunhão. E também de ter a oportunidade, como igreja, enviar a Aline para o campo e ver o que Deus tem feito na tua vida. Eu falo como amiga, é muito prazeroso, é um privilégio muito grande ver o que Deus tem feito na sua vida. E como igreja, ver tudo isso que ele tem operado. Então, muito obrigada. O nosso papo de quase 1 hora, de quase 2 horas. Muito bom, muito prazeroso, gente. São muitas histórias para contar. É verdade. Ó, o pastor já está indo a Libra. Ser intérprete também, se Deus quiser, interpretando toda essa conversa para que a gente possa compartilhar com todo mundo. Então, vou aproveitar para agradecer, né? A gente foi convidado, nós fomos convidados para isso, para estar nesse bate-papo maravilhoso, de 2 horas praticamente, mas dar o tempinho para agradecer para esse momento, né, de estar compartilhando com vocês experiências que podem ser as mais engraçadas, sejam atropelando quase um bêbado ou até mesmo em Itacaimbó, mas esses momentos são momentos onde nós aprendemos e nós queremos compartilhar com vocês para que vocês possam estar despertando, principalmente para os vocacionados, esse ide e não resistam. Bom. Muito obrigado pelo convite, Aline, amamos, estamos orando por você. Se Deus quiser, se aprove a Ele, nós queremos fazer sim uma visita, mas Ele está no controle, viu? Lúcia, Deus possa continuar iluminando o seu coração e que você possa continuar nutrindo esse desejo missionário. Se Deus de fato lhe chamou, você não vai resistir, vai chegar o momento que você pegará o beco. Se não for para o campo missionário, pode investir na carreira de apresentadora, que está muito bom. Aí você vai para o campo milionário, viu? Meu Deus. YouTuber, tudo certo. Nossa, eu tava tão nervosa aqui. A internet é esse espaço, é o mundo inteiro. Batista resolve tudo no braço. Apoio. Apoio. Não havendo votos contrários, está aprovado por unanimidade, viu? Tudo certo. Apoio, fazer outros bate-papos desse. Apoio. Apoio. E apoio. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, né? Que ficou aqui ouvindo essas histórias. Eu não vou nem dizer que aguentou, porque para mim passou tão rápido. Foi tão bom ouvir tudo isso e ver o que Deus tem feito. É muito bom. E eu espero eu mesma espero muito que tenha mais desses bate-papos. Benjamin, a nossa participação especial, futuro missionário, querendo muito participar desse bate-papo. Tchau, bem. E amo vocês. Eu amo